Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos nesse seminário na TV, nesse seminário sobre carismas. Na nossa primeira aula, na nossa primeira reflexão, nós tivemos uma visão geral do que são os carismas, como se manifestam, e vimos que todo aquele que possui o Espírito Santo pode manifestar os carismas, que são perfeitamente adequados à vida na igreja e à vida na missão. Não são sinais de santidade, mas sinais do serviço, manifestações do Espírito Santo em nossa vida. Tomando a carta de São Paulo aos Coríntios, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12, nós encontramos uma verdade bastante interessante. Diz assim no versículo 4, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes atividades, mas é o mesmo Deus que realiza tudo em todos. Nós vimos que São Paulo faz uma certa diferenciação, uma certa distinção entre carismas e ministérios. E esse é o nosso assunto dessa nossa reflexão, dessa nossa aula do seminário de carismas na TV. Carismas e ministérios. Os ministérios supõem os carismas, porque os ministérios são serviços continuados, serviços, inclusive, que dão uma certa estrutura, uma certa forma à comunidade, enquanto os carismas são manifestações que ocorrem ocasionalmente na vida do cristão, durante a sua missão, durante a oração. Nós precisamos conhecer essas duas realidades, ministérios e carismas, e é isso que nós vamos refletir hoje. Percebendo que os carismas supõem, os ministérios supõem os carismas, e os carismas nos levam a um serviço continuado, constituindo assim os ministérios. São Paulo faz bem essa distinção, e é sobre isso que nós vamos refletir nessa reflexão, nesse dia do seminário. Olá, eu sou Silvinho Zabisky, eu sou da comunidade Beatitudes, e eu estou com você caminhando por esse entendimento sobre dons e sobre carismas. Nos programas seguintes você vai passear por cada carisma, por cada dom, meditar em cima de cada graça de Deus, de cada presente, caris, que é a forma com que a igreja entende os carismas. E quando nós falamos de carismas, necessariamente também nós falamos de serviço. E serviço, dentro do entendimento carismático e a forma com que a Igreja Católica enxerga, também é chamado de ministérios. Mas antes disso, eu convido você a invocar o Espírito Santo para que todo esse nosso caminho seja iluminado pela graça. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Carismas existem, são de Deus, para a igreja, para a humanidade. Mas como fazer isso? Não adianta, por exemplo, você ter o dom de línguas e sair gritando no meio da rua em línguas. Talvez os carismáticos vão até achar bonito, mas a maioria das pessoas vão te chamar de louco e de louca, porque isso não é normal, está fora do contexto. Assim também, se eu tenho o carisma da cura, eu não vou sair no meio da rua levantando as mãos e orando em línguas e pedindo para o Senhor curar todo mundo. Deus criou todas as coisas em uma ordem. Assim também a manifestação dos carismas. Se por curiosidade você pegar a palavra de Deus, você vai perceber que São Paulo, quando ele fala da profecia, ele está falando, se tiver mais de uma profecia, que seja profetizado em ordem. Existe uma ordem. Essa ordem, nós vamos chamar nessa reflexão de ministérios. Por quê? Ministério é a forma com que eu vou exercer o meu carisma. É claro, o grupo de oração já tem essa realidade muito bem definida.
dentro da renovação, da estrutura da renovação carismática católica, isso é muito bem definido. Tem o pessoal que está rezando, tem o pessoal que está intercedendo, tem o pessoal que está tocando, tem o pessoal que está pregando. Agora, em linhas gerais, eu também preciso compreender que não é de uma forma maluca que eu exerço o meu dom. Não, tudo tem uma ordem, eu tenho que ter esse ministério, esse chamado. E é um chamado, porque além de eu experimentar o dom carismático, eu também preciso confirmar se esse dom é um ministério para mim. Se você me permite, eu vou me usar de exemplo. Eu não tenho ministério de cura. Eu acho maravilhoso. E o ministério dos milagres? Eu vejo 1 ou 2 pregadores por aí, pelo Brasil, pregador mundial. Ou os caras levantam a mão, todo mundo sai repousando do Espírito Santo. Eu acho maravilhoso. Mas o Silvinho não tem esse ministério. Não tem. Às vezes, em uma pregação, em um momento de oração, a cura manifesta em mim, mas eu tenho claro, esses não são os meus ministérios. Eu tenho que contemplar isso nos irmãos, eu tenho que enxergar isso dentro da igreja. Você está entendendo que quando nós começarmos a aprofundar um pouquinho mais sobre os dons carismáticos, também você vai precisar ter essa dimensão. É o meu ministério, eu sou chamado a isso, e não ficar encantado com isso. Que às vezes a gente se encanta, não é? Mas aquela pessoa reza por fulano de tal, e fulano de tal já tem uma cura de câncer, esse é o meu ministério. Não, às vezes Deus não te quer nisso. E olha, a própria palavra deixa bem claro, hein? Lá em 1 Coríntios 12, quando São Paulo diz assim, ó, há diversidade de dons, mas um só Espírito. Os ministérios são diversos, mas todos no Senhor. O que é que ele está querendo dizer se os ministérios são diversos? Também as pessoas que exercem esses ministérios são diversas. Eu volto a falar do grupo de oração. O grupo de oração tem isso muito claro e precisa ter muito claro. Né? Nós temos uma equipe que intercede. Então, essas pessoas são do ministério de intercessão. O que o ministério de intercessão faz? Ele vai rezar, interceder pelo grupo de oração. Por aquele momento carismático que está acontecendo. Pedir que o Espírito Santo haja cada vez mais, bloquear a ação do inimigo de Deus. O ministério de intercessão, ele é meio que parabólica. Ele recebe muita graça de Deus, mas ele também recebe interferência. Tanto é que quem sai como missionário comigo, em todo final de retiro, nós fazemos uma oração de renúncia. Por quê? Porque bate de jeito na nossa cabeça. Eu já tive experiências próprias de sair de retiro me arrastando, com dor na coluna, dor de cabeça, e aí você faz uma renúncia, puf, desaparece. É influência maligna, é o demônio querendo nos destruir. Portanto, essas pessoas que intercedem precisam ter o ministério da intercessão. A função, a autoridade de Cristo. É isso que eu estou querendo dizer, a autoridade. O ministério você tem a autoridade. E não adianta colocar todo mundo em ministério de intercessão, porque isso pode virar uma salada de frutas. Assim também todos os demais ministérios. Cada um tem o seu papel dentro da Igreja de Cristo. Eu gosto muito do Ministério de Música, porque desde moleque eu trabalhei no Ministério de Música. Ali na minha região, eu saía com mais 2 ou 3 pessoas para a gente fundar grupos de oração. Eu levava o meu violãozinho. Na época não tinham essas estruturas. Na época não tinha nada disso. A gente ia com a cara e com a coragem. Quantas vezes que eu fui de Brasília, fui de Kombi, Fusquinha, em cidades onde precisavam se abrir os grupos de oração. E o que é que eu fazia? Depois do grupo de oração, eu perguntava, quem toca violão? Levanta a mão. Aí 2 ou 3 levantavam a mão. Vem aqui do lado comigo. Eu datilografava as musiquinhas. Datilografar mesmo. Uma, pulava uma linha, outra em preto, aí trocava a fita daquela máquina por uma vermelha, e na linha que eu pulava, eu colocava as notas musicais. C, que é o Dó, Ré. O que é isso? É ministério.
Eu cuidava das pessoas para que elas pudessem exercer a música no grupo de oração de uma maneira eficaz. Eu nunca gostei de improviso, nunca, não gosto. Apesar de saber que o improviso também é uma forma carismática, muitas vezes, de acontecer a graça. Às vezes você não teve tempo para nada, mas você tem que confiar em Deus. Mas em linhas gerais, o improviso não é bom. O improviso não é bom. Então eu ensinava essa galera a tocar, e toca certo, tocar de acordo com o jeito que o autor fez a música, e não modificar em nada, não modificar a letra, nada. E eu ensinando para essas pessoas até elas ministrarem música. Eu posso dizer na minha cidade que tem muita gente que toca e canta, mas tem poucos que ministram música. Hoje, na música católica, fica tão claro você saber quem ministra a música e quem não ministra. E também, nós não podemos jogar o dom das pessoas de lado. Talvez a pessoa não tenha o ministério da música. Ela tenha o dom de tocar, de fazer show, de gravar CD, enfim. Mas o ministério é outra coisa. Eu lembro de um show que eu fiz, não chamava show, chamava Evangeliza Show. Aliás, esse nome, se você me permite, foi dado lá na minha cidade, o nosso grupo de jovens que deu na década de 80. Nós tínhamos quase 1000 jovens no nosso grupo. E nós fundamos o Happy Night, fundamos um teatro evangelizador. Eu tinha que inventar uma expressão que pudesse atrair os jovens. Happy Night, Evangeliza Show, show de evangelização. De repente espalhou pelo Brasil todo. Que maravilha que foi. E esses Evangeliza Shows, o que a gente fazia? 2 caixinhas ciclotron, para quem entende coisa de caixa sabe, é um fiasco. 2 caixinhas ciclotron ali, guitarrinha, violão, teclado e em cima de um caminhão velho. E a gente saía nas praças, trazia os jovens, enfim, 1 hora, isso era o show. Chamava show, mas na realidade não era show. Era uma manifestação carismática através do ministério da música. Você está entendendo a diferença? Então, quando nós tocávamos, às vezes eu ficava em 1 ou 2 músicas durante 1 hora e a galera ficava durante 1 hora cantando a mesma música. Isso é ministrar música. Não é tocar música, é diferente. Eu também toco música, mas eu prefiro ministrar música. Porque o exercício do ministério de música cura os corações. Eu disse para você que eu não tenho o ministério de cura, mas eu não posso dizer que a minha música não cura o coração das pessoas. É Deus que age da forma que Ele quiser, do jeito que Ele quiser. Então, quando eu estou tocando uma música e ministrando música, é diferente. Eu lembro, por exemplo, que eu trabalhei há alguns anos no Ministério de Cura e Libertação da Renovação Carismática Católica. E toquei para algumas boas expressões carismáticas que trabalhavam com cura. Eu fui num congresso nacional, em Aparecida, e eu me lembro disso, estava o padre Antonello, estava o padre Dario Betancourt, quer dizer, estavam eu chamo eles de top, porque são. E eu me lembro que um dos sacerdotes, não vou me lembrar qual, mas sei que um dos sacerdotes foi até o Ministério de Música e me chamou do lado e disse assim, se eu pudesse, eu te levaria para todos os lugares, porque você não toca, você ministra. Como para mim isso não era novidade, eu sabia disso porque sempre vivi isso, eu disse assim, padre, essa sempre foi a minha missão, ministrar. Eu estou te contando esse caso para você entender o que é o ministério. Eu te falei da intercessão, falei da música, mas tem a pregação. Outra coisa, deixa eu chamar uma frustração minha, mas que eu me completo nas pessoas que eu vejo exercerem a pregação. Eu acho o ministério maravilhoso. Quando eu vou em retiro, eu vejo lá, pregador oficial, Silvinho. Oh, meu Deus, não sou. Eu sei qual é o meu lugar. Eu não sou um ministro. O que não me exclui de ter que pregar. Mas eu vejo pregadores que me superam, porque eles têm o ministério. Eles têm o chamado. Os meus retiros são diferentes. Não são retiros de grandes pregações, são retiros de experiência carismática. Todo retiro que o Silvinho prega. Mas veja o ministério de pregadores, como eles podem exercer a graça da autoridade de Cristo. Isso é ministério, isso é um serviço. Você está entendendo que
Aí você na sua casa, que está me ouvindo, não é simplesmente achar que é um pregador e sair pela rua com uma caixinha de som, subir na praça pública e berrar o nome de Jesus. Não é só isso, é exercer um ministério, é ter esse ministério, é descobrir esse ministério. Porque todo ministério ele é sustentado pelo carisma correspondente. E esse ministério que eu toquei de cura e de libertação, o que você acha que só acontecia? Curas e libertações. E o ministério de pregação, grandes pregações. E o ministério de intercessão, poderosas intercessões. Aonde se usava de todos os meios possíveis, intercedendo e pedindo e suplicando que a graça recaísse nessas pessoas. E eu tenho umas experiências bacanas também de retiros que eu vou pregando, eu sempre peço para conversar com o Ministério de Intercessão. E eu peço para eles passarem para mim palavras que eles estão tirando ali, etc e tal. E vira e mexe, chega aqui alguém lá, Silvinho, estavam rezando e quando eu pego o que essas pessoas me escreveram, é a mesma coisa que eu estou pregando, mas elas não me ouviram pregar, mas elas não me ouviram dar uma palestra. Olha que coisa fabulosa, que coisa fantástica, isso é ministério. Eu não li para você aqui agora, há diversidade de dons, mas um só Espírito. Os ministérios são muitos, são diversos, mas um só Senhor. Nessa caminhada que você e eu faremos daqui para frente, nos dons carismáticos, tenha essa visão. Todos os dons são uma necessidade para a igreja e uma necessidade maior para o mundo. Mas para exercê-los, é preciso aprofundar-se em um ministério. É preciso vivenciar o dom de uma forma eficaz, evangelizar com o dom. De repente você vai rezar por alguém e você tem a ousadia de pedir a cura daquela pessoa. Ela foi curada. E depois você reza para uma outra, e aos poucos você vai percebendo que esse dom é seu. Calma. Modéstia e humildade na recepção do seu dom. Tem uma diferença entre o verdadeiro artista e aquele que pensa que é. O que pensa que é, vive fazendo show e vive falando que ele é um artista. O que é artista, de fato, nunca aparece muito. A sua arte aparece. Eu lhe chamo a atenção para isso. Que quanto mais humilde e modesto eu for, mais o dom aparece. É como aquela máxima de São João Batista. É necessário que eu desapareça para que ele cresça. E ele vai crescendo. E ele vai crescendo. Tudo bem, é o seu nome que vai num cartaz. É o meu nome que vai num cartaz. Quando você fala de TV século XXI, é a imagem do Silvinho que vem na sua cabeça ou do Padre Eduardo? Alguém sempre precisa deixar a imagem ser usada. Mas quando você chega no lugar, você percebe que não é o Padre Eduardo que reina aqui, não é o Silvinho que reina lá, não são esses câmeras que reinam aqui, eles são instrumentos da graça. O câmera aqui, sem a câmera, não vai conseguir fazer nada. Contra a regra, não vai conseguir fazer nada. O diretor não vai conseguir fazer nada. Nada. O que faz com que o câmera seja competente é o dom que está à frente dele, a câmera. É o instrumento dele. O dom carismático é o meu instrumento. Mas eu só consigo ter eficácia se eu recebê-lo com modéstia, com humildade, sabendo que eu sou aquilo que o Papa Bento XVI disse há tantos anos atrás, um mero instrumento insuficiente da graça. Meu amigo, as pessoas percebem. No começo não, elas se encantam com os dons. Mas aos poucos elas vão percebendo aqueles que nos levam para Jesus e aqueles que não nos levam para Jesus. Os dons carismáticos precisam ser recebidos com espírito de muita humildade. Senhor, se você precisa de mim, como Maria, se você precisa de mim para levar esse Cristo que precisa nascer na vida das pessoas, pode utilizar. Servir ao Senhor com toda alegria. O que isso quer dizer? Quer dizer o que disse, servir ao Senhor com toda alegria.
Na maioria das vezes, quando a gente vai percebendo o nosso ministério e vai atuando de uma forma mais eficaz na igreja e para sarar a humanidade, também vem as pancadas. E elas não são poucas. Elas machucam. É aquilo que Eclesiástico vai dizer para nós. Ao entrares a serviço do Senhor, prepara a tua alma, prepara o teu lombo também para as chicotadas, para as provações. Por quê? Porque, primeiro, o demônio não quer ministeriados. O inimigo de Deus não quer pessoas que libertem outras pessoas. Então ele dá com tudo. E parece, você já não teve a impressão de que, nossa, eu comecei a servir a Deus e a igreja com mais eficácia? Não, os problemas começaram a vir a cavalo. É verdade, eu acredito nisso. Não tem aquela máxima que se encaixa aqui de uma forma até forçada, quanto mais eu rezo, mais assombração aparece? Pois é isso. Porém, o desejo bíblico, a chave bíblica de você manter o seu ministério e o seu dom carismático é servir ao Senhor com toda alegria. Esconda as tuas feridas. Lave o seu rosto. Tire o cansaço dos olhos. Não deixe as pessoas perceberem o quanto você está sofrendo. Deixa que o teu Senhor veja o teu sofrimento. Quem tem que ver alguma coisa é o povo. E o povo tem que ver o teu ministério. Servir ao Senhor com toda alegria no tempo da bonança e no tempo da fome. Procurai ser um bom ministro de Deus, um bom servo de Deus, aquele que busca a vontade de Deus, com a eficácia dos dons carismáticos. Ser ministro é ser meio que ponta de lança. Eu falo isso muito para os músicos, para o Ministério de Música. Trabalhar com música é trabalhar com caos. O caos que existe dentro de todo artista. Quando você é ministeriado, você entende isso e sara pessoas. A renovação carismática sempre trouxe para o Brasil essas experiências de ministério. Hoje, com a ascensão do Caris, essa graça mais ampla, essa graça mais profunda que Francisco trouxe para a nossa igreja, que é o Caris, a ação dos ministérios é primordial. E não é eu sou ministeriado em cura, eu sou ministeriado em música. Quem é, é. Eu estava conversando com o padre ontem. Eu disse, padre, deixa uma mensagem para mim, que eu quero repassar para o meu grupo de WhatsApp. Né? É um grupo que eu tenho ali de estudos carismáticos. Mas, padre, deixa aquela mensagem que o senhor sabe fazer. Né? Porque dom é dom. O senhor tem um dom da oratória que é fascinante, padre, que eu não tenho, meu Deus do céu, que maravilhoso. E o padre fez, e fez com eficácia, ao carisma, ao ministério. Eu termino dizendo para você que nesta caminhada que faremos, nessas semanas todas, daqui para frente, você fique ligado aqui na TV Século XXI, nos horários específicos que vão aparecer na sua tela. Acompanhe conosco essa caminhada, essa abordagem espiritual e também humana que nós faremos sobre os dons carismáticos. Obviamente que vão ter outros programas aprofundando muito mais o tema. Você é inteligente, você vai procurar, você vai pesquisar, vai selecionando artigos, existem fontes maravilhosas e vai se aprofundando nos dons, você vai ficar maravilhado. E quanto mais você se aprofunda, mais vai sendo revelado. Riquezas enterradas e tesouros escondidos. Mas acompanhe conosco, acompanhe nessa TV, que é carismática essencialmente. Acompanhe todo esse processo de dons carismáticos, para que você possa crescer em estatura e graça e evangelizar com eficácia. O mundo está precisando de nós. O mundo está precisando de bons carismáticos, de carismáticos que saibam o que deve ser feito, de carismáticos maduros, de um povo que tem um ministério e está pronto para servir. A igreja nos envia a servir. E sempre com Deus até o fim, mesmo sem entender.